Freixo. Vereador Velocino, importante esses questionamentos para que a gente possa refletir e, inclusive, reavaliar talvez algumas legislações que, de forma equivocada, podem ter contribuído para essa situação, né? E agora eu entendo que, com algumas liberações, como a questão da limpeza, desassoreamento dos rios, né, a gente vai poder talvez atuar mais de forma preventiva, né? Mas certamente a gente tem grandes desafios, né? Dizer que a gente lamenta muito pela situação de Galópolis, eu sei do quanto o senhor se esforça, está sempre na comunidade, né? Sempre buscando ouvir as pessoas, e a gente sabe que neste momento tão delicado, de fato a cobrança, né, em cima do vereador da região sempre aumenta bastante, né? Lembrar que o projeto dos piscinões, né, se tivéssemos tido a aprovação, né, com mais celeridade, talvez esses 4 piscinões, né, que ficaram lá em Brasília de uma pasta para outra, tivessem sido executados, talvez pudessem ter amortecido, né? Não digo que não aconteceria o que aconteceu, mas talvez pudesse ter tido um impacto positivo, né? E dizer que hoje, com bastante alegria, né, a gente vai vou participar representando aqui a Casa Legislativa do ato de assinatura da ordem de início do convênio do programa A Casa é Sua, fase 2, no loteamento Campos da Serra. E por que isso é tão importante? E parabenizar o colega vereador que foi secretário da Habitação, porque a gente sabe e reconhece, sim, tem muitas pessoas morando em área de risco, sim, é necessário que o município, né, retire essas pessoas, né, de forma respeitosa, com acordo com os moradores, e que os moradores compreendam que, de fato, a vida deles não se trata apenas de patrimônio, é a vida das pessoas que está em risco, e a gente sabe o quanto, por vezes, é difícil as pessoas saírem, né? Mesmo quando o município faz, né, dá um aporte, dá uma segurança, busca programas habitacionais, as pessoas têm essa dificuldade, né, de deixarem a sua casa, de deixarem a sua comunidade, porque, afinal de contas, residiram por muitos anos, né, fizeram seus vínculos, seus laços ali naquela comunidade, né? Então, dizer que são questões muito complexas que envolvem desde política habitacionais até questões realmente de prevenção e de uma ação mais efetiva, né? Quando se vê que estão invadindo uma área de risco, de termos uma ação mais efetiva para evitar essas construções, né? Mas que certamente o município vem se estruturando, vem se adequando, e essas respostas, vereador, são importantes para que todos nós dessa Casa Legislativa, né, para que a gente possa pensar juntos em alternativas, em soluções, porque acho que esse tem que ser sempre o objetivo, né? Que a gente possa estar pensando em conjunto, né? E dizer também que me preocupa muito a situação dos indígenas em Forqueta, né? A FUNAI simplesmente largou esses indígenas lá em Forqueta, o município vem fazendo tudo o que pode, tem tentado notificar, porque existem legislações específicas, né, do governo federal com relação a indígenas, então o município, de certa forma, também fica limitado. E a gente precisa, sim, né, que a federação ajude e encontre talvez até um outro local, porque me parece que aquele local não é adequado, que eles estão em risco e que precisa se rever se aquela terra, de fato, é o local seguro e adequado para essa população continuar, porque, do contrário, estarão em risco, né? E aí a gente tem realmente uma situação muito problemática. Mas o município está atento, está acompanhando, está tentando verificar um local adequado, mas, de fato, né, cabe ao governo federal essas questões que envolvem os índios, né, e encontrar um local seguro e adequado para eles. Em momento oportuno, estarei votando favorável.